Olá a todos, damos introdução ao trabalho de Direito Penal da quarta fase de Direito, juntamente com o professor Rafael Bellinati. O tema que nos foi passado é sobre o aborto. Vamos destacar algumas características, algumas estimativas e dados do Brasil. Pincelar um pouco sobre isso com vocês. Para iniciar, eu peço que a Ashley faça para nós. Boa noite, gente. Vamos começar. O aborto envolve questões morais, éticas, religiosas e outras tornam o assunto muito complexo e polêmico, às vezes até delicado. O aborto é a interrupção da gravidez que pode ser espontânea ou induzida. Induzida ou ilegal, quando é provocado pela própria gestante ou com o seu consentimento, através de ingestão de substâncias abortivas ou por cirurgia. Isso traz sérias complicações, sendo um grave problema de saúde pública. É muito importante saber dos riscos que representa para a saúde da mulher e das consequências que isso pode trazer para o resto da sua vida. As consequências físicas e psicológicas após um aborto, algumas mulheres podem envolver a síndrome pós-parto, que é caracterizada por alterações psicológicas que podem interferir diretamente na sua qualidade de vida, como sentido de culpa, angústia, ansiedade, depressão, comportamentos autopunitivos, transtornos alimentares e alcoólicos. Além disso, é possível também que existam algumas complicações físicas, como perfuração do útero e muitas outras. E assim nós vamos seguindo com o trabalho. Ok, então vou dar mais uma perspectiva de dados, né, do Brasil, de acordo com algumas fontes confiáveis. Vale destacar que o aborto no Brasil ele é previsto em lei, né, dos artigos do 124 ao 128 do Código Penal, né, e as penas elas são relativas, né, tem a gestante que decide, né, por vontade própria abortar, a pena vai de 1 a 3 anos, a quem realiza o aborto, ou seja, um terceiro, né, que induz ela a, a, a né, vinha a sofrer o aborto, de 3 a 10 anos, né, ou quem eleva uma gestante considerada incapaz de abortar vai de 3 a 10 anos. Vale ressaltar várias situações jurídicas desse caso. Primeiro que é o aborto atípico, né, que ele não é punível, né, e não está previsto em lei. É o aborto espontâneo, né, escorregou, como por exemplo, alguma coisa do tipo. O segundo, ele é o aborto típico e jurídico. Naquele caso que ele, por exemplo, um caso de estupro, o filho venha a nascer anencefálico, aí sim teria esse fato típico, mas ele não é previsto em lei. Temos o terceiro, que é o aborto típico, antijurídico e culpável, que daí é previsto em lei, né? E ele será punido. Por quando acontece de a gestante praticar por vontade própria, por desejo, né? Não quer a gravidez e acaba vindo a praticar o aborto. Nesse caso, será punido. No artigo 128, né, do Código Penal, decreto-lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, ela menciona esses aceites, né? Então, os artigos 124 a 128 nos trazem bastante perspectiva de cada situação neste caso. Fora o risco e a gravidade, né, das complicações crescerem com esses abortos, né, mal feito, por vontade própria, eles podem levar à morte, né, da gestante, ou, né, aumentando o seu risco de prematuridade. Não se sucede o aborto, mas a criança nasce prematura, a gravidez ectópica, o abortamento espontâneo, né, não conseguiu uma vez, daqui a pouco os seus órgãos não conseguem corresponder, né, com a vida uterina que está no seu corpo,
Ou seja, né, acaba por si próprio, ao longo do tempo, também interrompendo a gravidez. Pode ser também que ele venha a nascer né, vivo ali, mas com peso muito baixo, né, algumas características físicas fora do padrão. O controle de tais complicações constitui um problema sério, né? Problemas principalmente para as mulheres residentes mais pobres, né? Das áreas rurais, aquelas que não estão ligadas ao centro da cidade, por terem pouco acesso a medicamentos, a médicos disponíveis, né, no momento. Em 2010, pesquisas nacionais de aborto no Brasil, da Universidade de Brasília, UNB, ela fez uma pesquisa com mulheres entre 18 e 39 anos, alfabetizadas e residentes em centro, em áreas urbanas ali próximo, ligadas ao centro. Ou seja, né, distanciando-se essa pesquisa da classe minoritária, né, do pessoal da área rural. E os números já são alarmantes, né, se a gente pensar só para uma classe social, né, nesse sentido. Os dados da Organização das Nações Unidas, 2013, a ONU, que acontece todo ano, cerca de 3,2 milhões de abortos de adolescentes entre 15 e 19 anos, né? Isso nos países mais pobres. Então, é uma contabilidade não geral, né, no mundo todo, mas ligada aos países mais pobres, como tem mais incidência nesse caso. Estima-se que 70 mil adolescentes morrem a cada ano por complicações durante a gravidez ou parto. Ou seja, além de, né, o feto não acabar tendo a vida, né, posteriormente, se sucede também no óbito da gestante, né, ou seja, no parto durante a gravidez. Temos alguns dados aqui, segundo essas pesquisas, 55% das mulheres, ou seja, mais do que a metade, precisaram de internação, né, por complicações pós tentarem aborto. Ou seja, né, fazem, como citamos, uma prática que não esterilizam o processo que é feito ali, ou por, né, como a Ashley citou, medicamentos ou coisa assim que trazem complicações para a sua saúde. Então, 55% são hospitalizadas, né, ao tentarem fazer esse aborto. 48% das pesquisadas referiu ter usado medicamentos já para abortar, ou seja, quase metade também. 13% delas relataram ter feito aborto entre os 16 e 17 anos, né? 16% entre 18 e 19 e 24% na vida adulta ali que, né, está estabilizada ou tende a estar estabilizada se for uma classe social melhor, né, mais perto do centro da cidade, numa área urbana boa. Então há uma probabilidade já de essas estimativas crescerem cada vez mais, porque jovens não estão se cuidando, ou até por circunstâncias de, né, não namoram, acaba tendo uma gravidez indesejada e se sucede em quererem abortar. Acho que da minha parte é isso. A próxima a prosseguir é a Elixir. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre a legalização e descriminalização. A luta da mulher pela legalização do aborto legal e seguro e gratuito. Descriminalizar e legalizar. Descriminalizar significa acabar com as sanções penais, que deixa de ser crime, que abordar não pode ser encarcerado essa mulher. Se ela cometer o aborto, ela não vai mais ser presa. Essa é a luta da mulher. E ela também pede para legalizar, que vai remover as sanções legais, garantindo uma estrutura jurídica de saúde para proteção e amparo à mulher, para que a interrupção de uma gravidez indesejada seja feita de forma segura e garanta a sobrevivência da vida da mulher, e que seja feita de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. As regras do aborto legal variam de um país para o outro. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda que seja feita de 6 a 16 semanas realizadas de forma cirúrgica e até a 12ª semana por meio de pílulas, também acompanhada por uma equipe médica. Cerca de 60 países já estão legalizados, né?
o aborto em fazer o aborto. E pelo menos em alguma dessas circunstâncias, os últimos países foram a Argentina e a Coreia do Sul. Eles já realizam esses abortos legalizados, tá? No Brasil, mesmo sendo legalizado nos casos de abusos sexuais e de risco de morte para a mulher, o caso do feto com anencefalia. Não é fácil garantir esse direito. Alguns hospitais se recusam a realizar o aborto. O acesso é dificultado por meios de constrangimentos morais e despreparos profissionais. O exemplo é de uma criança de 10 anos que engravidou em decorrência de estupro sucessivo e sofreu diversos ataques e perseguições de grupos extremistas e religiosos ao buscar o seu direito previsto em lei. Ainda assim, a criminalização não impede as mulheres de abortarem no Brasil e no mundo. É um assunto que deveria ser tratado pela perspectiva de saúde pública. Obrigado, Alixere. Para encerrarmos, né, com chave de ouro, eu convido a Tamile para concluir. Boa noite. Somente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, 195 mil internações foram 195 mil internações por aborto, o que representa 535 internações a cada 24 horas. De 100 internações, somente uma configurou um caso previsto em lei. Entre 2009 e 2018, foram 721 mortes de mulheres por aborto. A cada 10 que morreram, 6 eram pretas ou pardas. E aí vem a pergunta, por que as mulheres não evitam a gravidez? Cada 100 mulheres que usam as pílulas contraceptivas, 8 engravidam. E os efeitos colaterais são inúmeros e irreparáveis. E as mulheres têm o direito de não recorrer aos hormônios. Então, a gente sabe que os métodos contraceptivos não são 100% eficazes, além de causarem graves problemas à saúde das mulheres. E por que não recorrer à adoção? Primeiro, a mulher vai ter que passar pelos 9 meses de gestação, que não são fáceis, e poder decidir o que vai acontecer com o seu próprio corpo. Dependendo da situação, a mulher vai passar sob más condições de saúde física e principalmente psicológica, e muitas vezes tem uma rede de apoio. No caso da adoção, muitas pessoas estão em busca de crianças brancas com até 1 ano de idade, sem histórico de doenças e sem irmãos. No Brasil, no total de 9.500 crianças e adolescentes do Cadastro Nacional de Adoção, 49% dessas crianças são pardas, contra 16% que são brancas, e cerca de 26% delas têm algum problema de saúde. Então, nós sabemos que o processo de adoção não é tão fácil assim. A mulher tem essa opção de gerar o filho e depois dar para adoção, mas a criança pode sofrer muito, porque sabemos que ela pode chegar até nem ser adotada, às vezes por cor ou por algum problema de saúde que ela venha a ter. O aborto é uma questão de saúde pública, e a legalização do aborto é uma luta antirracista. É fundamental que mulheres e homens recebam informação de qualidade para saber usar adequadamente métodos anticoncepcionais e realizar o planejamento familiar. Deste modo, pode decidir o melhor momento de ter filhos, ou ainda por não ter filhos. Então, hoje em dia, nós temos uma gama bem grande de métodos contraceptivos que evitam filhos onde pode haver o planejamento familiar, e também no caso de casais que optam por não ter filhos, tem métodos hoje em dia que ajudam, né? Então, o aborto, como hoje no Brasil ele já é parcialmente legalizado no caso de estupro e de os bebês que já vêm com algum problema de saúde ou a mãe que já tem algum problema de saúde. Fechou, então. Encerramos mais um trabalho. Agradeço a disposição de vocês. Encerramos por aqui com esse tema. Obrigado.